Bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz Carlos Pilés de Costa aqui, mais uma vez, pré-Intofa. Estou um pouquinho sumido aqui das gravações de vídeo, mas estou iniciando um processo de aprofundamento na psicoterapia corporal em Reich, né? E acabei de terminar a leitura de um livrinho aqui no diminutivo, não pelo conteúdo, né, mas pelo tamanho mesmo, né? São de texto, assim, 110 páginas, uma leitura muito fácil, né, do ponto de vista formal, né? Uma leitura muito surpreendente, interessante, porque desnuda, né, um pouco mais do ser humano, né? Reich, além do médico, do psicanalista, do psicoterapeuta, enfim, do cientista, né? Traça talvez um raio-x assim da alma, né, desse autor, desse pensador tão importante, tão polêmico, né, e tão agradável, né? E assim, no conteúdo, né, a leitura talvez em alguns momentos não é tão agradável, né, porque se trata aqui não de um livro técnico ou de um livro de sustentação de teorias e tal. É mais trata-se de um desabafo mesmo, né, sobre as experiências colhidas por Reich ao longo, né, da sua vida profissional, da sua vida de cientista, da sua vida de terapeuta e das relações humanas, das suas posições políticas e tal, né? Então, apesar de não ser um livro introdutório para o Reich, me parece que se eu fosse recomendar a alguém, né, que fosse estudar Reich, fiquei com a sensação que esse seria um bom começo. Por quê? Porque além das teorias, né, existe um ser humano, né? E as concepções ideológicas, né, e as experiências de vida, né, privadas, inclusive, de um ser humano, refletem, às vezes, na sua produção. Deixo claro, né? É importante a gente separar a vida pessoal de um autor, né, da sua obra, né? Haja vista Heidegger, por exemplo, mestre do existencialismo, né, que foi Heil Hitler, né, foi nazista mesmo, e tem outros aí, né, o cara da constelação familiar, mega nazista e tal, né, mas tem que analisar a obra, né. Agora, nesse caso, né, nós temos aqui um ser humano, né, bastante complexo e profundo, né, que nesse livro aqui, né, essa edição é muito antiguinha, comprei num sebo, né, Martins Fontes, né, bela edição, né, texto, tradução, assim, impecável, né, e, e realmente esse livro se trata mais de um desabafo, né, a partir dessas experiências de vida do autor, né. E um hábito que a gente adquire na vida acadêmica, né, mestrado, doutorado, especialização e tal, é sempre fazer fichamentos. Fichamentos. Por quê? Porque você tem um volume de leitura muito grande, né? Então, o que você faz? Você anota as ideias principais, em que página que tá e tal, né? E você vai fazendo o seu ficheiro, né? E antigamente você fazia isso numa caixa mesmo, e botava suas fichinhas, né? Eu tenho uma do meu antepassado, uma caixinha de fichamento dele ainda. Óbvio que hoje você não faz mais assim, né? E, então, toda vez que o pesquisador, o cientista, né, o acadêmico precisava pesquisar alguma coisa, ele fala, pô, já li isso em algum lugar, vai ter que ler tudo de novo? Não. Você vai lá e pega e puxa a sua fichinha, né? E lembra, tá em tal página, aí você até revisita a obra e tal, né? Pois bem, e obviamente a gente faz isso hoje no computador, né? Mas olha, eu ultimamente nem isso eu tenho tido muita paciência, viu? Então eu fiquei com a ideia de gravar alguns vídeos sobre as minhas percepções e algumas referências de alguns livros, né? Tenho feito isso há já alguns meses, né? E porque é mais fácil, mais prático, né? E eu posso divulgar também, começar a divulgar, né, com os colegas, com os amigos, com os curiosos, assim, né, as minhas percepções e até abrir portas para um debate, eventualmente, né, porque as minhas percepções passam pelo crivo, né, dos meus valores e tal, né, e é importante a gente trocar ideias, às vezes, né, para conseguir ver a percepção do outro, né, ter essa empatia, né, e a percepção do outro, se for honesta, né,
ela é válida e construtiva. Todo debate, né, como já disse Karl Jaspers, né, um dos mestres de Hannah Arendt, né, todo debate, né, quando ele tem honestidade intelectual e um mínimo de conhecimento, né, ele é muito rico, né? O bom debatedor, né, corrige, né, a outra pessoa, a pessoa que está debatendo com ele, né, e aprende com esse outro debatedor também, né, desde que se parta dessas premissas da honestidade intelectual e de um mínimo de conscientização, de consciência, de conhecimento sobre aquilo que se dispôs a discutir, né? Pois bem, ressalto mais uma vez que esse livro pequeno no tamanho e grande no conteúdo, em alguns momentos é angustiante, porque o Reich vai descrever vários tormentos que ele passou na sua vida, desde que saiu da Europa, quando foi para os Estados Unidos, né? Prisão, despejo, perseguição, acusações infundadas, enfim, toda uma sorte de sabores que ele teve, principalmente nos Estados Unidos, né? E que vem culminar com a sua morte dentro de uma prisão, né? Olha só que coisa, né? Uma mente brilhante dessa, uma mente inovadora, né? Uma mente curiosa, né? Nem sempre, me parece, nem sempre correto, até onde eu pude estudar sobre ele, né? Nem sempre correto, mas sempre com rigor, né? Metodológico, né? E sempre com uma absoluta boa-fé, né? Acho que um dos autores mais de boa-fé que eu tenho estudado é Reich, assim, uma pessoa muito transparente. A sua transparência foi aqui vociferada em alguns pontos no livro. Então, em alguns pontos do livro, o livro é um pouco angustiante. Em alguns pontos do livro, ele atinge um nível de sarcasmo, assim, que é até engraçado, né? Com todo respeito, assim, mas é até engraçado, assim. Eu me lembrei de Cândido, do Voltaire, né? Lembra que dá tudo errado e tal, né? E ele fica perseguindo aquela mulher mundo afora, e vai encontrar a mulher, tem um terremoto quando ele encontra a mulher, enfim, afunda o navio, e aí quando ele chega na praia tem um terremoto. Meu, parecia Voltaire em alguns pontos falando. Mas dá para entender bem, né, essa mente criativa e curiosa do Reich, a partir dessa obra, né, do ser humano Reich. Então, eu queria destacar com vocês alguns pontos aqui, né? Então, o livro começa fazendo... Então, eu acho que acaba sendo um bom livro introdutório para quem está se propondo a estudar um pouquinho de Reich, né? E até porque eu me identifiquei muito com ele, né? Porque eu passei a vida estudando também, né? Até hoje, né? Eu continuo estudando, né? Estou sempre estudando alguma coisa, né? Eu venho do mundo acadêmico, né? E óbvio, né? Eu não conheço um milésimo, né? Não sou um milésimo do que Reich foi, mas me identifico nele com a postura de vida, de estudar, de conhecimento, de crescer, né? E, enfim. E também, né? A sua amargura em relação ao ser humano médio. Aliás, vamos começar, né? O ser humano médio, né, é aquilo que ele chama de Zé Ninguém, né? Poderia chamar de uma forma mais pejorativa, um Zé Ruelo, um qualquer, uma pessoa comum, né? Mas num ponto pejorativo, né? Porque o Zé Ninguém significa o ser humano médio, né? O cidadão médio da época dele, né? Que quer falar sobre assuntos que não conhece, quer criticar aquilo que não conhece, né, que faz opções contrárias ao mínimo de civilidade no mundo e tal, né? E, poxa, será que isso tem alguma coisa a ver com hoje em dia? Hoje em dia não, né? Ninguém fala sobre assuntos que não entende nada, né, mas quer ter razão, né? Lembra que eu falei de honestidade intelectual, né? O mínimo de conhecimento para o debate? Hoje, graças a Deus, isso não existe mais, não é mesmo? Então, enfim, né, sarcasmo à parte, é óbvio que essa crítica, né, de Reich é super atual. A única diferença com os dias atuais é que você não tem as mídias sociais, né, que disseminam com mais despudor, com mais agressividade, né, essa falta de autenticidade dos debates, né? Então, o livro começa fazendo uma pequena biografia da vida do Wilhelm Reich, né? Essa edição é da Martins Fontes, 1900 e... Cadê? Ela é portuguesa, né? 1982, a impressão, né? Essa edição é a 10ª edição, tá?
tradução de Maria de Fátima Bivar. Eu já li outras traduções dela, não estou me lembrando quais, mas já li, lembrei do nome, né? Enfim, o livro começa com uma pequena biografia sobre Wilhelm Reich, né? E ele já começa falando assim: escuta Zé Ninguém, né? Isso não é um documento científico, né? Tipo assim, eu vou soltar o verbo mesmo, né? Escrito no verão de 1946. Então o Reich já tinha uma produção nessa época bastante relevante, uma experiência profissional e de vida, né, bastante suficiente para acumular louros e muitas agruras também, muitos problemas e tal, né? Então, e aí ele começa, né, explicando, né, quem é o Zé Ninguém. Então o Zé Ninguém é um ser humano médio, é a pessoa comum, né, aquela pessoa, né, a teoria do homem médio, que lá os romanos falavam do homem médio, né, a teoria do homem médio, né? E essas pessoas, né, são as pessoas a quem ele atribui, né, muitos dos seus problemas de vida, dos seus problemas de relacionamento, dos seus problemas profissionais e tal, e com toda razão, né? Outra coisa importante é conseguir desvendar, né, o Reich enquanto posição política e filosófica, né? Eu, nas outras leituras que eu fiz de Reich, quando da minha formação lá na Força da Natureza, com o professor, com o mestre Pedro, né, eu tinha ficado com a nítida impressão em algumas leituras que o Reich tendia ao pensamento anarquista, né? E eu, em certa medida, continuo achando, né? Mas assim, veja bem, ele esclarece, né, nessa obra posicionamentos bastante particulares dele, né, que vão influenciar na obra dele, né? Quando ele fala da psicologia de massas do fascismo, né, ele está se posicionando, né, dentro de um contexto de tempo e espaço, né, histórico, né? E naquela obra eu fiquei com a sensação de que ele flertava com o anarquismo, porque, como vocês já sabem, que já teve contato com o autor, né, ele teve problemas, ele é de origem comunista, né, teve problemas com o comunismo, teve problemas nos seus círculos da psiquiatria, da psicanálise e tal, e teve problemas também com os liberais da direita e tal, teve problemas até mais graves, né? Ele foi preso, né, pelas suas concepções, né? Foi perseguido e preso e tal, né? Agora, pela leitura do texto, eu reformulei a minha posição sobre Reich, né? Na verdade, ele flerta mais com o comunismo utópico. Ele não... É um comunismo utópico, mas que esbarra em algumas teses anarquistas, não da linha Bakunin e tal, mas mais da linha Thoreau americana, em olhar para o indivíduo, né? Um olhar para o indivíduo, né? O comunismo, enfim, em linhas gerais, você tem o marxismo, que seria o comunismo científico, o socialismo científico, né? E você tem o comunismo enquanto pensamento filosófico, que você pode encontrar em diversas fontes de pesquisa, além de Karl Marx, né? Óbvio, né? Se você olhar a obra de Platão, né, você vai encontrar comunismo ali. Ele cita Platão em algumas oportunidades nessa obra e não cita Aristóteles. Pelo menos que eu tenha visto, não. Cita Sócrates, acho que uma vez, né? E cita algumas vezes Platão e Rousseau, né, que são autores tipicamente considerados comunistas utópicos ou, enfim, comunistas não científicos e tal. E cita várias vezes Karl Marx, né, dentro do socialismo científico. Ao mesmo tempo em que ele prega uma extinção do Estado, né? Ele prega uma extinção do Estado em 2 ou 3 momentos, pelo menos, através da derrubada de fronteiras, de diplomacia e formação de núcleos de trabalhadores que possam se unir mundialmente, né? Possam se unir mundialmente, né, em organizações de classes trabalhadoras, né, a despeito de fronteiras, a despeito de Estados nacionais. Tem muitas críticas da formação dos Estados nacionais, né? Então, isso, num ponto de partida, isso pode ser chamado de anarquismo, porque prega a priori o fim do Estado já de início, né? Mas também esbarra com o comunismo utópico e um pouco com o comunismo marxista,
né? Na medida em que todas essas teorias, inclusive as liberais, viu, pregam o fim do Estado, né? Todas elas pregam o fim do Estado. A origem do Estado Nacional é muito recente na nossa história, pós-feudalismo e tal, né? É muito recente, não é da natureza humana, né, ser criado em estados nacionais, conceitos como patriotismo, assim, ele detona esses conceitos, né? E isso não é da nossa natureza, isso historicamente é muito recente. Então, nesse ponto, né, me parece mais que o Reich, ele segue por uma linha de um comunismo mais utópico, tá? Algumas ponderações aqui sobre o livro, né? E tem algumas passagens, por exemplo. Qual é a principal crítica do Reich, né? Tem algumas terminologias que ele usa que me parecem equivocadas. Em algum momento ele fala de fascismo de direita e de esquerda, né? Na verdade, fascismo de esquerda é um termo meio, tecnicamente, na ciência política, é um termo meio equivocado, né? Aliás, absolutamente equivocado. Não que você não tenha, né, estados e governos de esquerda totalitários e sangrentos e agressivos e tal, autocracias e tal. Só que o fascismo em si é um fenômeno tipicamente de sociedades capitalistas autoritárias, tá? Mas assim, é uma questão semântica terminológica, não chega a ser uma crítica. Agora, olha que interessante, né? Ele faz várias comparações, até de certo modo passa a ser engraçado e fala, puxa, você, Zé Ninguém, você, pessoa média, né? Você, por exemplo, você teve Karl Marx e Lenin e você escolheu Stalin, né? Você tem tantas coisas boas, você escolheu a coisa pior, né? Então, o que a gente percebe é que ele... eu até pensei na hora, pensei no Brasil, né? Que a gente... Uma brincadeira que eu sempre fiz, né? Com meus amigos, né, mais próximos. E, poxa vida, o Brasil, né? Um país que teve Tim Maia e chama Roberto Carlos de rei. Todo respeito ao Roberto Carlos, mas puxa vida, né? Olha lá, né? A diferença, para quem tem um pouquinho de música, né? A diferença, né? Pois bem, então a crítica do Reich, né, é contra estados totalitários. Tanto é que ele fala do Stalin, assim, detonando Stalin. Da mesma forma que ele fala de Hitler, né? Claro que, né, Stalin, no final das contas, foi quem derrotou o Hitler, né? Os americanos chegaram no final para colher os louros e fazer filmes bonitos em Hollywood, que aliás são lindos mesmo. Sou fã do cinema de hollywoodiano. Mas a verdade é essa, né? Agora, então a crítica dele é estados totalitários, seja de esquerda, de direita, seja vermelhinho ou branquinho, né? E tem toda razão, né? E Stalin, de fato, né, foi um líder ambíguo, muito ambíguo, como foi nosso Getúlio Vargas, por exemplo. Tem gente que ama Getúlio Vargas no Brasil até hoje, né? Se perguntar aos mais velhinhos, o pai dos pobres, a carteira de trabalho, o voto das mulheres, né? E sem falar que ele era tão antagônico que ele se vinculou aos aliados na Segunda Guerra Mundial, né? Mas era amigo de Mussolini, de Hitler, e tinha uma base ideológica muito parecida, né? E fez perseguições políticas bárbaras aqui. Enfim, o Brasil tem um grande histórico, né? Com Olga Benário, enfim, né? Nós tivemos, então... E Stalin foi isso também, né? Foi o cara que desenvolveu, né, a União Soviética do ponto de vista econômico, uma evolução econômica fantástica, né? Mas que massacrou seu povo também, perseguiu politicamente muita gente. Então, é muito ambíguo, né? Eu particularmente não guardo nenhuma simpatia por Stalin, assim. Mas achei interessante ele falar que a Revolução Soviética foi legítima, falar de Marx, falar de Lenin, né? Eu achei bem interessante, né? Depois, se vocês quiserem aprofundar mais, né, a gente pode falar um pouco mais sobre essa Revolução Soviética entre 16 e 17, né? Porque, na verdade, são duas revoluções soviéticas, né? A primeira é parlamentarista, então eu não achei isso no texto do Reich, né? A parte da tomada do poder vem na segunda fase, né? Da tomada do poder por Lenin vem na segunda fase da Revolução Soviética, né? Que já é uma fase dos sovietes, né? Derrubando o parlamento, que é a chamada Duma, né? O parlamento da Rússia, então, né? A Rússia que fez a transição do czarismo, né? Uma monarquia deles lá, né, para um sistema da ditadura do proletariado, né, para usar uma linguagem marxista, né? Enfim, então,
Eu fiz várias anotações, depois eu vou disponibilizar para quem quiser, né? Eu fiz várias anotações no livro, né? Sobre as agruras aqui, as reclamações, né? As concepções do Reich, né? Por exemplo, a sua crítica, né? Fala, puxa vida, você Zé Ninguém, né? Você, seu bananão, né? Você prefere um documento, né, uma certidão de casamento, ao amor verdadeiro de uma mulher. Ele fala isso várias vezes, né? Fala, poxa vida, né? Você se recusa, né, a ter uma relação verdadeira de amor, né, para preservar um papel do Estado, para pedir uma autorização estatal, né, para se casar, né? Então, a gente percebe aqui que Reich, para quem é da área jurídica, né, isso é bastante óbvio, o Reich refuta e afasta a ideia de casamento como contrato, né? Ainda que ele preserve o casamento como instituição social. É essa a sensação que eu tive. Mas, acima de tudo, uma proposta de amor, né? E vamos lá. Ele critica aqui, por exemplo, você, Zé Ninguém, prefere a grandeza nacional ao invés de grandeza pessoal. Aqui ele fala, critica a noção de Deus também, e fala da energia cósmica, né, que ele sustenta, que seria para ele o Deus, né? E ele, em alguns momentos, ele diz que ele não é comunista, mas ele enfim, ele se comporta assim e se pensa como um, assim, né? Então, assim, aqui, alguns pontos, pessoal, quando ele se afasta de uma concepção de Estado e tal, ele cai dentro de um vazio, às vezes existencial, né? E de um individualismo, né, que lembra muito Nietzsche, né? E ele cita, pelo menos acho que 2 vezes no livro ele cita Nietzsche, né? Ele fala que faz profundas críticas ao modelo americano, ele fala algumas vezes sobre a Ku Klux Klan, sobre a questão do negro, tal, né? Aqui, ele faz duras críticas ao cristianismo também. Olha, Cristo, criança, o teu desejo da liberdade sexual. Fizeste do Cristo criança, nascido ilegitimamente, o Filho de Deus. Fala, puxa vida, né? Ele nasceu de forma ilegítima, né? Então, agora você é um moralista social, mas você cultua uma pessoa que nasceu ilegitimamente, né? E ele faz muitas... mas ele fala muito bem de Cristo, né? Ele critica a igreja, né? Ele é muito simpatizante de Cristo e de Paulo também, né? Paulo que criou as bases, né, para o nosso cristianismo moderno. Fala muito da emancipação, critica a ditadura. Outros pontos aqui. O modelo de produção capitalista, do trabalho exacerbado, da falta de tempo para si mesmo. Intolerância religiosa, quer dizer, você é ninguém, né? Você tem a sua religião, prega a sua religião, mas não tolera dos outros. O que mais? Ele fala muito sobre a proteção das crianças, né? Dos abusos sexuais e tal, né? Coisa que também não existe mais, né? Felca que o diga, né? Então, achei muito interessante, né, que ele fala aqui, né, sobre a relação do homem com a natureza, né? E não numa visão marxista de natureza como uma fonte de produção, de modificação do trabalho para a produção de riqueza. Não. Ele fala assim, é de uma maneira que é meio visionária, de um ponto de vista ambientalista, né? Meu mestrado foi em Direito Ambiental, então eu tive acesso a alguns autores, né, e eu achei bem visionário isso. Não tentes melhorar a natureza, mas antes entendê-la e protegê-la, né? E aí ele vai falando sobre, né, essa necessidade de uma aproximação com a natureza, né? Eu me lembrei de um livro, acho que é do François Host, que é A Natureza à Margem da Lei, que ele fala exatamente sobre isso, né?
sobre a necessidade que você tem de usar a natureza como um instrumento seu, né? E que isso, ele faz uma crítica a isso, né? A natureza, você é integrante da natureza, a natureza você faz parte dela. Ela não é algo observável de fora, você não está fora da natureza. Ainda que você esteja num ambiente modificado, que nem esse aqui, você está dentro da natureza. Então achei isso bastante, nessa época que ele escreveu isso, já bastante indica uma perspicácia e uma sensibilidade bastante grande. Eu acho que ele não gostava muito de esporte, também porque ele, em 2 momentos que eu me lembro, ele fala assim, puxa vida, você prefere na biblioteca ou num jogo de esportivo, né, num desafio de esportivo, né? Então eu acho que ele não curtia tanto esporte, não. Eu curto esporte, mas não curtia muito, né? Era um intelectual, né? Isso é óbvio, né? Olha aqui, viu, Zé Ninguém? Confundes o direito à liberdade de expressão e crítica com um comentário irresponsável e a graça parva, né? Claro que isso não existe mais, né? Imagina, né? Tá bom. E as expressões e a forma que ele se a forma que ele se manifesta em relação ao Zé Ninguém, a esse homem comum que tanto, né, perseguiu a ele durante sua vida, né? Que em alguns momentos ele realmente exagera, assim, né? Olha só, o Zé Ninguém, o que ele está falando? Olha, Zé Ninguém, cala-te, desgraçado. Toda a tua vida é uma miséria. Isso está na página 70, né? Eu lembrei do Cassiano Ricardo, aquele poeta pessimista, que fala cada minuto da vida nunca mais, é sempre menos, então, né? E ele não gosta do discurso tendencioso, ele fala que, nos Estados Unidos então só existem americanos angélicos e japoneses odiosos, né? Ainda na Segunda Guerra, né? Ele fala, depois daqui para frente ele vai falar, poxa, eles jogaram 2 bombas atômicas nos caras, né? Uma bastaria, eles jogaram 2, né? E ele mostra muito dissabor com o seu tempo, com os homens no seu tempo, né? Vamos lá. É tragicômico também, né? O despejo dele, né? Do primeiro laboratório dele, porque era alugado, e ele criava ratinhos para fazer experiências e tal, né? As cobaiazinhas dele lá. E aí uma vizinha tinha medo, segundo ele, né? Tinha medo que os ratos entrassem debaixo da saia dela porque ela tinha problemas, né? Então ele foi denunciado porque criava ratos, foi despejado imediatamente por um senhorio, que também é um Zé Ninguém, né? Além dessa Maria Ninguém. Às vezes ele fala um livro Maria Ninguém quando vai se referir ao gênero feminino. E aí ele foi tão sarcástico que ele falou assim, ele tinha medo que os ratos subissem as suas pernas, debaixo de sua saia, né? Enfim. Aqui ele faz menção aos direitos do homem, né? Eu lembrei que as pessoas desse tempo, né, como Hannah Arendt, né, não chegaram a conhecer os direitos humanos, né? Direitos fundamentais e direitos humanos. Então eles se referiam a direitos do homem, porque não estava no processo de criação ainda dos direitos humanos, de uma ciência universal, de direitos das pessoas e tal. Mas já tem menção a isso. Então olha só como ele é um cara antenado, né? Eu até fiz uma anotação aqui embaixo. Isso está na página 74 dessa minha edição aqui, né? E assim, como os tempos mudam, né? Diz que o Zé Ninguém, você é tão nada na vida, né? Nem sequer eras autorizado a fumar diante de teu chefe. Onde já se viu não poder fumar diante do chefe, né? Imagina só hoje, né? Os tempos mudaram aqui, né? Enfim, né? Origem europeia. Na Europa ainda tem muita gente que acha que pode fumar na frente do chefe, né? Agora, no geral, no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, não pode mais, né? Aliás, ninguém fuma. Isso é coisa horrorosa, é feio, tá? Então, tem algumas referências aqui, né, que fazem crer até sobre... Então, Zé Ninguém, você faz as coisas mais horríveis e às vezes você tem, né, a desculpa de que você está cumprindo ordens, né, que é o exercício regular de um direito, ou de um dever, na verdade, né? E aí me pareceu que ele ia falar alguma coisa de Eichmann em Jerusalém, mas ele não é contemporâneo disso, mas parecia muito isso, né? A Hannah Arendt que vai tratar Eichmann em Jerusalém, né? E a Hannah Arendt chega a dizer que o Eichmann, carrasco nazista, né, que foi
preso para ser julgado, né, em Jerusalém, ele não deveria ser condenado porque era um medíocre, um mediano, um Zé Ninguém. Entendeu a ligação? Né? Eichmann seria um Zé Ninguém e, portanto, também não poderia ser criminalmente culpado. Né? Era um medíocre. A linguagem da Hannah Arendt é medíocre. A linguagem que quase o Reich chegou aqui é um Zé Ninguém. Né? Então, eu vi aqui um paralelo muito interessante para ser realizado, uma conexão entre obras, uma conexão entre pensamentos muito interessantes. Né? Vamos lá. Né? Diz que ele é um médico diferenciado porque a maioria dos médicos pouco mais sabia para além da análise de urina. Né? Então ele esculhamba também com a classe médica dele, porque ele está tentando fazer alguma coisa maior, né? Ele tentou, na sua época, fazer alguma coisa maior, né? E foi execrado em muitos casos por isso, né? Então, fala, viu as críticas dele. É um cara de profunda cultura, inclusive em diversos campos do conhecimento, né? Viu Zé Ninguém? Viu Zé Ninguém? Tudo que sabe de Newton é que lhe caiu uma maçã na cabeça. E tudo que sabes de Rousseau é que preconizava o retorno à natureza. Né? Então você já vê as referências dele. Né? Newton foi, junto com Einstein, né, os maiores físicos da nossa história, né? E realmente o que se lembra deles é muito pouco. Né? E aqui cita Darwin, olha só. Né? Olha só, Charles Darwin, né, pai do evolucionismo contra o criacionismo e tal, né? Fala que também, viu, Zé Ninguém, a única coisa que aprendeste com Darwin foi a sobrevivência dos mais aptos. Enfim. Olha só, uma parte muito interessante, crítica à Revolução Francesa. Então você vê que tem um pezinho no comunismo, é vermelhinho mesmo, né? Tem um pezinho no comunismo, né? Porque uma coisa que eu não falo em qualquer ambiente, mas enfim... Eu acho que a Revolução Francesa é muito supervalorizada também, até porque ela termina com uma ditadura. Né? Ela começa como um movimento libertário das classes e tal, contra a monarquia, né? E derruba esse movimento da Revolução Francesa, iluminista e tal, vai derrubando as monarquias pela Europa, né? Mas rapidamente se torna um processo de terror, né? Haja vista a atuação de Robespierre, né? Fase do terror, todo mundo cortando a cabeça de todo mundo, né? E termina com uma ditadura do Napoleão. E aqui, ó, o teu Napoleão, esse homenzinho de galões doirados, que nada nos legou senão o cumprimento obrigatório do serviço militar. Calma, também não é tanto assim, né? Tem um Código Civil de napoleônico, né? Tem um efeito de Napoleão de levar as ideias libertárias para a Europa. Tem um lado positivo também, mas realmente, né, termina como uma ditadura, né? É super valorizado e mostra também que ele é mais simpático, né, aos movimentos vermelhinhos à esquerda do que ao liberalismo econômico e de direito e tal, né? Aí cita Kepler um pouquinho também, né? E vamos lá, o que mais? Aqui, daí ele falando dos boatos, assim, aqui é o Cândido de Voltaire de novo, senhor, né? O boato que eu encorajava os meus filhos a assistirem atos sexuais. Pois é. Isso por quê? Porque ele teria, né, ele sustentava a liberdade e o direito das crianças à atividade genital, manipular o próprio corpo, né? Para nós que temos assim um pezinho na terapia também, que não somos de outras áreas, pô, isso é mais que óbvio, né? Mas ele foi acusado disso, então, né? Então, de molestar crianças, tal. E ele fala assim, viu, homenzinho, viu seu Zé Ninguém, a obscenidade da fantasia é tua, não minha. Amo minha mulher e minha família. É a tua incapacidade de amares as tuas que te leva ao desejo inconfessável de andar pelos bosques seduzindo raparigas. Então é o cidadão de bem, né? Aquele cara que é todo religioso, tradicionalista, não sei o que lá, mas tem uma vida, né, pautada em contratos, né, em arranjos sociais, né,
e depois vai ser pedófilo, vai ser, enfim, vai sair com garotas de programa e tal, enfim, nada que exista hoje, imagina, né? E também ele chega a fazer críticas às mulheres. Então, também tem um ponto aqui, ó. Ou tu, mulher madura, também dita, violada, que conheceste maior prazer na relação sexual com teu motorista que com teu marido. Não foste tu que o seduziste para lhe sentires mais sã a sua sexualidade de homem de cor? Né? Ele está fazendo uma crítica também às mulheres que também, né? A Maria Ninguém, que ele se refere aqui, também é uma mulher que não é só o gênero masculino que é passivo de crítica. Né? Isso é sabido. É claro que o homem é mais complicado, né? Homens são mais complicados, até nesse aspecto sexual são mais complicados. Né? Agora, a mulher não está livre de crítica. Mas aqui tem já tem uma sensibilidade social aqui, que só vai aparecer muitos anos depois, que é a abordagem do negro na sociedade, né, sobre o aspecto da sexualidade. Quem é terapeuta sexual, né, já deve ter percebido que existem pontos a serem abordados na terapia com pessoas negras, né, porque em razão da escravização desses povos nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, um pouco na Europa lá e tal, né, um desses pontos que ele trata aqui, quando ele faz essa crítica, né, ele está falando da animalização do negro, né, porque a gente ainda tem, né, a gente herdou, né, dentro de um contexto cultural, que o negro é muito forte, que o negro não fica doente, que o negro é mais não sei o que lá, é mais viril, tem os membros genitais, né, porque ele parece um animal, porque ele é considerado um animal. Né? Então, isso tem uma herança que a gente tem que trabalhar em diversos aspectos, no aspecto social, na dívida histórica, na reparação histórica com os povos escravizados, o povo negro escravizado, né? Eu não uso mais, eu tento me policiar para não falar mais escravos, né? Porque ele não nasceu escravo, né? O cara nasceu livre, esse povo nasceu livre, esses povos nasceram livres, né? Eles foram escravizados, eles não são escravos na sua essência. Né? Vamos abandonar isso também. E vamos tentar tirar essa animalização do negro, né? E porque atribuindo virtudes sexuais mirabolantes e tal, porque isso é uma forma de transformar, de permanecer essa visão escravocrata do negro como um animal. Né? Isso tem que ser trabalhado muito na terapia. Presta atenção nisso. Se você não prestou atenção nisso, preste ainda, porque isso vai chegar no seu set terapêutico, no seu consultório, enfim. Aqui fala, poxa, aqui falando do negro ainda, que toda a sociedade foi construída em cima do suor do negro, do sangue do negro e tal. Super atual. Né? Aqui, mais uma vez, aqui na página 86, ele fala de novo de Hiroshima e Nagasaki, né, do horror, né? Isso foi chocante mesmo. Eu não sei como o mundo tão rápido conseguiu esquecer o nazismo, aparentemente, o fascismo, né? E começar a flertar novamente com esses desejos, essas ambições autoritárias e tal. Historicamente é muito rápido para se esquecer, né? Onde é que erramos em relação a isso, né? Enfim, aqui mais uma citação de Platão, né? Aristóteles, eu até fiz uma anotaçãozinha na minha edição aqui. Aristóteles não passa, né? Não me lembro de ter sido citado. Então, por quê? Até porque, como ele tem uma origem comunista, né? Um pensamento mais voltado ao comunismo, né? Há quem diga, né? E eu sou um deles, né? Que o Platão é mais afeito à base comunista e Aristóteles ao privatismo capitalista. Né? Isso, para mim, é bastante notório quando você estuda Platão e Aristóteles. Por isso que Reich, né, se segue mais um pensamento de Platão, cita mais Platão e tudo mais, né? E Sócrates é citado, mas Sócrates a gente sabe, né, nunca escreveu nada, né? Até só um parênteses aqui. Em alguma época se disse que Sócrates não existia, que era um personagem de Platão, por causa dos diálogos e tal, dos diálogos de Platão. Mas não, tem um monte de referência que ele existiu fisicamente, sim. Ele só era um professor, ele não era um escritor. Ele era um filósofo, debatedor e professor. Né? Tanto é que foi
obrigado a morrer por corromper a juventude. Então também olha uma ligação aqui, né? Sócrates foi acusado de corromper os jovens, né? Olha aqui. Né? Então, quer dizer, em Sócrates você tem isso, né? Você chega em pleno século XXI, você encontra isso ainda na nossa sociedade, né? Aqui também, uma coisa que não existe mais. Tô só sendo um pouquinho sarcástico até para entrar na onda do livro aqui, tá? Você, Zé Ninguém, né, acusa a Polônia das intenções de agressão militar depois de tomada a decisão de agredir a Polônia. Acusa o rival da intenção de crime depois de decidir que vai eliminar ele. Que bom que não existe mais, né? Então eu digo que o Irã é perigoso, né, que ele vai cometer um crime, que ele vai fazer uma bomba nuclear talvez um dia, quem sabe, e eu vou lá e mato o primeiro escalão da política, mato o presidente, o líder supremo religioso, mato o segundo nível, mato escola com crianças, aquela, né? Igualzinho, né? Então, enfim. Então, super atual. Então, a leitura que além de me identificar pessoalmente, né, com a narrativa dele, com as suas angústias, né, eu achei a leitura super atual. Ele fala aqui dos comunistas gregos e tal. Aqui na página 93 ele fala Maria Ninguém de novo, faz crítica a comportamentos femininos e tal, né? Olha só, pessoal, é rir para não chorar, porque ele foi acusado uma vez porque ele fundou a Sociedade Internacional de Plasmogenia, né? E ele foi acusado, em certa vez, né? O senhor é membro da Sociedade Internacional de Poligamia. Então é risível, né, pessoal? Então, realmente, isso deixa qualquer pesquisador, assim, qualquer pessoa, né, que se debruçou a estudar um pouco mais, né, ter um mínimo de lucidez, um mínimo de postura filosófica em relação à vida, questionadora, de conhecimento, né, e tal, e libertário, acima de tudo, deixa qualquer pessoa constrangida. Até tem uma menção sobre a Islândia, um país amado meu, né, e um pouco fora de contexto, eu não entendi porque ele fala da Islândia aqui, eu realmente não entendi. Né? Deve ter alguma razão da época para falar da Islândia. Não sei. Ah, sim. Tá, vai. O que pode ser? A Islândia na Segunda Guerra, lembrei agora. A Islândia na Segunda Guerra Mundial, né? Os islandeses são um pouquinho fora da casinha, são meio doidinhos, assim, um povo engraçado. Né? Eles ficaram neutros na Segunda Guerra, eles estavam bem no meio, né, da Alemanha, dos Estados Unidos, meio assim da Rússia, assim, estavam no meio do caminho, né, um ponto estratégico, né, ali do Atlântico Norte, né, eles declararam neutralidade na guerra. Né? Aí os americanos foram lá e invadiram, né, e tomaram o território, porque é uma ilhazinha desse tamanho que hoje tem 300 mil pessoas morando lá, né, imagina, não sei quanto tinha naquela época. E eles falam, poxa vida, a gente é neutro na guerra. Né? Por quê? Porque a gente não tem exército, a gente não quer saber da guerra de vocês. Então é muito a cara de Reich isso. Né? Então deve ser por isso que ele cita a Islândia aqui. E aí, quando os americanos invadiram a Islândia, né, tomaram a Islândia, né, o povo da Islândia falou assim, ok, melhor vocês do que os nazistas. Então tá bom, tá ótimo. Né? É a cara de Reich isso, não é? Com o contexto da obra dele, do pensamento dele. É por isso, pronto, resolvido. Isso está na página 97. Estou aqui, eu acabei agora a leitura, agora há pouco, estou ainda digerindo a leitura aqui com vocês aqui um pouquinho, né? E depois, a partir da página 99, ele começa a falar, né, de um olhar para o futuro, né? E, por incrível que pareça, às vezes o livro vai levando para um lado pessimista e tal, né? Esse Zé Ninguém, esse homem médio que é reprovável e tal. Mas, por incrível que pareça, o livro caminha nas últimas páginas, as últimas 20 páginas, para um pensamento positivo, de que as coisas podem melhorar e tal. Né? Mas assim, com bastante humildade, né? Em alguns momentos, às vezes, quando ele fala das conquistas dele, pode soar para alguns arrogante, mas eu não vejo nada de arrogância aqui. Até no começo da obra aqui, isso me faltou dizer, ele fala assim, eu também, vamos começar antes falando do Zé Ninguém que eu sou ou que eu fui. Né? E ele se autocritica um pouco, né? E depois ele fala que ele fez muita coisa. Isso é arrogância?
Não, para mim arrogância é falar quem não tem bala na agulha para falar, não tem substrato, não tem conhecimento, né? Isso me soa muito arrogante. Não saber do que quer falar e falar me soa muito arrogante. Né? Agora, o cara construiu todo esse conhecimento que eu ainda vou aprender em breve, se eu continuar meus estudos e tal. Então tem que se valorizar mesmo. Então, e ele dá uma mensagem de positividade para o futuro, né? E para ser uma obra que é um desabafo, né, nem precisaria terminar de uma forma positiva, mas termina. E que bom, que bom. Né? Que bom que ele até o final da vida foi positivo e acreditou no futuro. Né? Quer ver? E ele fala assim que isso vai melhorar, por exemplo, quando os professores dos teus filhos forem mais bem pagos do que os políticos. Quando tiveres mais respeito pelo amor entre um homem e uma mulher do que por um certificado de casamento. E ele fala assim, isso vai acontecer e vai melhorar o mundo, tá? É claro, já aconteceu. Hoje nós, professores, ganhamos muito mais do que políticos. Enfim, não aconteceu ainda, mas um dia acontece. Então eu vou seguir a positividade do Reich aqui, porque... enfim... Aqui, quando os seres humanos não mais povoarem a Terra com as suas ancas retraídas e rígidas e seus órgãos sexuais enregelados, né? Enfim, lidar com o próprio corpo, né? Emancipação sexual e tal. E, de novo, aqui ele vai falando várias circunstâncias para o futuro que podem indicar o fim do Estado, e isso estabeleceu o fim dessa peste emocional, como ele se refere várias vezes na obra, né? Esse mal-estar, né, que gera a repressão sexual e tal. E o Estado, o próprio Estado é repressor. Né? Ele visualiza no livro inteiro o pai como o Estado como repressor. E ele vai caminhando para um final, não é apoteótico, mas é um final até poético, né? Ele fala assim, e quando meu filho, instalado no meu colo, me pergunta, pai, o sol desapareceu? Para onde foi? Achas que volta depressa? Respondo-lhe, sim, filho, há de voltar amanhã para nos aquecer. Então olha que positividade, né? Aí se despede do Zé Ninguém, né? Dá mais uma xingadinha aqui no Zé Ninguém, né? Fala assim que eu descobri as leis da vida, né? E aqui, e os teus netos seguirão as minhas pegadas e serão bons engenheiros da natureza humana. Fui eu que te revelei o campo infinitamente vasto da tua própria energia vital, a tua natureza cósmica. Essa é a minha recompensa. Né? Tipo, quem escreve cartas que não espera resposta, né? Porque são cartas para o futuro. Então, olha aqui, se você está estudando Reich comigo, aqui, né, se você resolver, se já está estudando, né, você é neto dessas pessoas, provavelmente, né? Então, olha só, né, as sementes plantadas por Reich, né, criando, florescendo, né, se desenvolvendo e florescendo hoje, né? Tá aqui, ele tem razão, ó. Nós somos os netos que estamos seguindo as pegadas do autor. E ele termina com uma citação poética que ele não faz referência, que eu depois vou pesquisar até para ver qual é, que eu não vi aqui. Plantei a semente de palavras sagradas neste mundo, quando muito depois de morta a palmeira aluir o rochedo, quando a magnificência de todos os reis não for mais que podridão das folhas secas, através dos dilúvios 1000 arcas guardarão a minha palavra, ela prevalecerá. Olha que confiança no próprio taco, né? Confiança nas próprias teses, nas próprias convicções, até o final. Né? Então, resumindo, a leitura é uma delícia. Né? Reich é uma personalidade, uma personalidade humana notável, né? Um questionador. Né? E me parece que agora, apesar de já ter tido contato com outras obras do Reich, né, eu acho que, na verdade, agora eu vou ter que revisitar essas obras, vou ter que ler de novo o pouco que eu li, né, para entender, a partir das concepções de vida desse homem, quais são as suas produções
filosóficas, científicas, terapêuticas e tal. E assim eu acho que eu vou conseguir ter um conhecimento um pouco melhor, né? Espero, né, que esses vídeos que eu vou fazer agora ajudem a vocês, e que vocês, eu só peço uma coisa em troca: colaborem, né, e falam, oh, você errou aqui, não, aqui tá legal, aqui poderia explorar mais, né? Então quem assistir, quiser colaborar, estamos aí. Então meu primeiro fechamento, 50 minutos, exatamente 50 minutos, eu como 20 anos dando aula, né, fechou 50 minutos, eu já tenho esse gatilho de a aula acabou, essa aula acabou, né? Então, embora isso não seja uma aula, seja uma reflexão sobre a reflexão do Reich. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí.